noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus, que sempre nos envolve e nos ampara, possa, através da espiritualidade amiga, aproveitar este momento de explanação do Evangelho para estar energizando, trabalhando as nossas questões mais íntimas. Muitas vezes nós não nos apercebemos da importância da explanação do Evangelho. É neste momento que a espiritualidade amiga está cuidando de cada um de nós. Então, durante a prece, entregue os seus pensamentos, entregue os seus pedidos nas mãos do amado Mestre Jesus. E tenham a confiança e a certeza de que o Mestre, através dos seus emissários de luz, tudo farão para que nós possamos estar bem, ficarmos bem e sairmos daqui melhores do que no momento em que nós aqui adentramos. Então, hoje quem vai fazer a explanação do Evangelho para nós é a nossa amiga e irmã Eveline. Vamos fechar os nossos olhos então. Senhor Jesus, neste momento em que nós comungamos dos mesmos sentimentos e dos mesmos propósitos, é nesse instante, amado Mestre Jesus, que nós procuramos amenizar os nossos pensamentos, acalmar os nossos sentidos e nos voltarmos a Ti. Como desejamos, querido Mestre Jesus, que faças parte da nossa vida, que adentre os nossos sentidos e que nos mostre a direção correta a seguir. Mesmo que nós já saibamos de tudo que nós precisamos fazer, mas ainda precisamos muito de Ti, pois sem o Teu direcionar seguro, nós nos perderíamos. Rogamos, Senhor Jesus, que permitas que sempre o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, como cada um queira chamar, possa estar sempre conosco, nos aconselhando, nos intuindo, para que nós não venhamos a incorrer em velhos erros, em velhas dívidas, para que nós possamos nos tornar mais amáveis, mais compreensivos, para que nós possamos realmente nos fazermos dignos de sermos chamados de servidores da Tua seara. Senhor Jesus, rogamos que essa luz abençoada de amor chegue até os nossos lares, envolva os nossos familiares, no nosso trabalho, os nossos amigos e os nossos adversários. Rogamos, Senhor Jesus, pela nossa sociedade tão sofrida, principalmente pelos nossos irmãos que padecem pelas agonias do sofrimento dessas chuvas que têm trazido tantos dissabores para tantos irmãos. Mas que este momento seja um momento de interligação, para que nós também aprendamos a saber o quanto nós podemos contribuir, seja com a nossa ajuda física, ou seja com a nossa ajuda espiritual através das nossas preces. Rogamos a Maria, a Mãe amada, que cubra todo esse nosso Brasil com o seu manto de luz, com o seu abraço de mãe, com o seu abraço de irmã, que sempre está olhando por todos. E assim sendo, com a prece de Jesus, de agradecimento a Jesus, e com a nossa saudação a Maria, nós damos por iniciado a noite de hoje. Que essa explanação do Evangelho possa ser um marco de transformação para cada um de nós, e que a espiritualidade amiga possa envolver e intuir a nossa irmã, que com todo carinho se preparou para falar para nós dessa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, e assim seja. Com a palavra, a nossa irmã Evelina. Boa noite. Boa noite. Fazia tempo que eu não vim aqui falar do Evangelho, mas aí, com a graça de Deus, estamos de volta. Bom, gente, a gente está na Semana das Mães, né? E me veio a vontade de falar sobre a maternidade, sobre essa função que dentro do Espiritismo a gente sabe que não é só uma função, é uma missão, né? E aí eu fui fazer minha pesquisa e eu achei que ia ser uma coisa simples, mas acabou vindo um monte de assunto referente a isso. E eu vou tentar ser sucinta sobre o assunto. Bom, vocês sabem como e quando surgiu o Dia das Mães, o primeiro Dia das Mães? Eu nunca tinha pesquisado isso, eu achei interessante. Ele surgiu nos Estados Unidos. No final do século XIX, teve uma mulher que lutou muito em guerra para ajudar a proteger crianças e tudo mais, muito sofrimento, muita doença, e ela tinha essa ideia na cabeça. Mas ela morreu sem conseguir concretizar esse sonho, né? E ela, por si só, ela teve 13 filhos, dos 13 que ela teve, 9 morreram. Então, ela achava que era muito importante destacar a maternidade, né? Homenagear as mulheres. Mas mesmo depois que ela morreu, uma das filhas dela, que sobreviveram, em 1908, ela resolveu fazer uma homenagem às mães, sobretudo a essa mãe dela, nos Estados Unidos, e acabou movimentando muita gente para isso. E em 1914 passou a ser uma data oficial nos Estados Unidos, Dia das Mães, o segundo domingo de maio, né? E depois, em vários outros lugares do mundo, acabaram também consagrando um dia às mães. E no Brasil começou a ter alguma homenagem em 1918, no Rio Grande do Sul. E em 1932 foi oficializado também o segundo domingo de maio como Dia das Mães. A princípio no Brasil foi uma data meio que política, porque era a época que as mulheres estavam pleiteando seus direitos, direito de voto, e aí acabaram aproveitando a deixa para instituir o Dia das Mães também, né? E hoje em dia a gente sabe que mundialmente, e aqui no Brasil pelo menos, essa data virou um tanto quanto comercial, um dia comercial. É um dos dias que tem maior número de vendas, né, no comércio, por causa da data do Dia das Mães. Mas a gente também sabe que, e a gente sempre fala, principalmente nessa época, né, Dia das Mães não é um dia determinado, são todos os dias, porque a gente não é mãe um dia ou outro, a gente é mãe todos os dias, todo momento, a toda hora, né? E se a gente for também se reportar ao longo da história, as famílias e a maternidade mudou um pouco de configuração ao longo da história. Lá na antiguidade, as famílias, quando começaram a se formar, né, as famílias eram basicamente pai, mãe e filhos. Os pais iam buscar o alimento e tinham que dar proteção para a família. E a mãe cuidava dos filhos, né, e alimentava, cuidava da parte que seria a casa. E isso teve alterações, mas prevaleceu mais ou menos essa ideia por muito tempo, por milhares de anos, né? Até que, e as crianças também, assim, a gente tem que lembrar que nesse tempo o pessoal era um pouco mais grosseiro, um pouco mais primitivo, a mortalidade infantil era muito grande, não existia escola, era tudo muito mais difícil. Então, na antiguidade, o principal objetivo era manter a vida, o cuidado, né, sobrevivência. Mas à medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais também com o educar, o orientar, né? E isso também foi ficando como papel da mãe, já que a mãe ficava mais em casa para cuidar da prole e do lar, né? E uma coisa interessante é que essa ideia de maternidade que a gente tem hoje em dia, da mãe amorosa, carinhosa, cuidadora, ela veio surgir mais em meados do século XVII. Essa ideia maternal tão ampla, né? Onde também começaram a surgir escolas
e uma maior preocupação com escolarização, com instrução dos filhos. Foi só nessa época que começou a ter maior movimento isso, né? E aí, com a Revolução Industrial no século XIX, muitas daquelas mulheres que ficavam em casa cuidando dos filhos já começaram a ter que sair para o mercado de trabalho, porque começou a ter falta de serviço e os maridos não conseguiam prover sozinhos os lares. A partir dali começou a mulher também a ir para o mercado de trabalho. E aí as famílias começaram a mudar novamente de configuração, porque muitas vezes tinha que passar a educação dos filhos para outras pessoas, né? Começaram a surgir as creches, escolas e tudo mais. E aí a mulher começou até a ter uma certa sobrecarga, porque no princípio ela cuidava de família, casa, filhos. Aí ela começou a ter que trabalhar fora, trazer o sustento e cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, educação e tudo mais. E a gente vê que hoje em dia as mulheres, elas têm que se desdobrar para poder cumprir todas essas tarefas. Nos últimos anos, aí nas últimas décadas, os homens começaram a perceber que a mulher se sobrecarregava e começaram também a ajudar no cuidado da casa e dos filhos. Mas a gente ainda tem gente que não assume essa parte, né? A gente sabe que tem homens aí que ainda não entendem esse lado. Então, principalmente a maternidade é muita dedicação. Cobra muito da mulher, né? Bom, mas isso aqui foi só uma abertura, tá? Outra coisa que é interessante da gente observar, que quando a gente fala de maternidade, a gente não precisa focar só na mulher como mãe, porque existe o instinto materno, e o instinto materno não pertence só à mulher humana. A maior parte dos animais, principalmente os mamíferos, tem esse instinto materno muito forte também dentro de si, né? E aí, o Allan Kardec perguntou aos espíritos, e na pergunta 890, a respeito desse instinto materno, qual que é a diferença, né, entre os homens e os animais. E os espíritos dizem assim: a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles, até para a perpetuação da espécie, né? E no animal, porém, esse amor se limita só às necessidades materiais e cessa quando desnecessários se tornam os seus cuidados. No homem, esse instinto, que na verdade vai se tornando amor, né? Porque o homem foi ficando mais inteligente à medida que evoluiu, esse sentimento ele persiste a vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. E ela sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além túmulo, tá? Porque aqui a gente está falando já na visão mais espírita da maternidade. A gente sabe que a vida não é só essa material, a vida também é espiritual. Todos somos espíritos, né? Então, o amor de uma mãe, ele transcende a vida, ele transcende as encarnações. Quando o amor é verdadeiro, ele vai para a eternidade, né? E apesar da gente saber que espiritualmente somos todos irmãos, espíritos irmãos, né, em evolução, quando a gente assume essa missão de ser mãe de alguém, de trazer alguém à vida, a gente acaba se envolvendo num sentimento tão grande de proteção, de amor, de amparo e tudo mais, que muitas vezes esse amor, ele se estende realmente além da vida. E às vezes até em diversas encarnações. Principalmente para aquelas mães que de repente fazem tudo o possível para encaminhar os seus filhos, auxiliar os seus filhos, e os seus filhos não conseguem ser encaminhados, se perdem pelo caminho. Muitas vezes elas ficam tão tristes de não ter conseguido orientar esse filho, muitas vezes elas até pedem outras oportunidades para acompanhar, para tentar novamente, tá? Porque acaba sendo um filho do coração, né? A gente sabe que a mãe produz o corpo, o espírito já existia, mas o sentimento persiste. Na gravidez também acontece da mãe criar um vínculo tão grande com aquele filho que ela está gerando, que esse vínculo meio que funde os dois. Por um tempo, o psiquismo do bebê é fundido com o da mãe. Olha que interessante. Voltando para o espiritismo, a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente reencarna,
a gente traz uma missão reencarnatória, alguns propósitos, né? De família, de pessoas que a gente vai encontrar, assim até com os filhos que são prováveis de vir na nossa vida. E quando esses filhos querem nascer no nosso lar, eles vêm geralmente pedir a nossa permissão. Se eles podem nascer na nossa família, se a gente aceita eles como filhos. E quando a gente aceita, existe toda uma equipe espiritual que vai fazer o trabalho de trazer aquele espírito para nascer no lar. Então, após a intimidade do casal, a espiritualidade já está ali com o espírito que vai reencarnar, eles encolhem esse espírito até ficar tamanho de uma célula ovo, aproxima ali do útero materno, para poder atrair o melhor óvulo, o melhor espermatozoide, para criar um corpo adequado para aquela encarnação que o espírito vai ter na Terra. E quando acontece a fecundação lá da célula, esse espírito diminuidinho ali, ele é anexado naquela célula ovo e ele que comanda toda a divisão celular para formar esse corpo. E como nesse momento foi apagado, vamos dizer assim, ou escondido as memórias anteriores que ele já teve em outras vidas, o psiquismo desse espírito, ele fica dentro do psiquismo da mãe. Eles se fundem para a mãe proteger ele. Ele não entra só ali no corpo da mãe, o perispírito dele fica dentro do perispírito da mãe que está gerando, para ela proteger, para que essa gravidez, essa gestação corra bem. Assim como a espiritualidade promove a movimentação de espíritos para protegerem também essa gravidez, para que dê tudo certo e aquele espírito possa vir cumprir a missão dele. E se a gente pensar nesse útero que vai gerar essa vida, a gente pode entender que esse útero é um tipo de um portal interdimensional. É um portal, útero, que traz um espírito do plano espiritual para a Terra, para se materializar na Terra. Então, é uma coisa maravilhosa. Uma mulher, quando ela gera um filho, ela está sendo uma co-criadora com Deus. Ela está ajudando Deus a trazer para a Terra uma nova vida. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, o psiquismo daquele nenê que está sendo gerado, ele se funde com o da mãe. Então tudo que a mãe sente, tudo que a mãe passa, o bebê sente também. Ele se envolve totalmente com tudo que a mãe passa na gravidez. Então assim, se a gente pensar nesse aspecto, tanto psicológico quanto espiritual, as gravidezes deviam ser muito bem cuidadas para que a mãe estivesse tranquila, para que a mãe estivesse preparada para isso, para que ela fosse bem tratada pelo cônjuge, né? Por todos que estão à volta, porque ela está gerando uma nova vida e o psiquismo todo desse nenê que está nascendo, ele já está sendo impresso ali durante a gestação por tudo que a mãe vivencia, tá? Então, no futuro, tudo aquilo que a mãe passa durante a gestação e nos primeiros anos de vida do bebê, está dentro do psiquismo do nenê e isso vai aparecer em algum momento, para o bem ou para o mal, dependendo de como foi esse período da gestação e do bebê recém-nascido. A criança só começa a se ficar mais independente psiquicamente da mãe por volta dos 2 para 3 anos. Até lá, tudo que acontece com a mãe, ele absorve. Se a mãe se sente inútil, se a mãe se sente não amada, fazem alguma maldade com ela, humilha ela, ele vem com tudo aquilo no psiquismo dele também. E de repente, a hora que chega numa fase adulta, não sabe, não consegue se relacionar, acha que não merece ser amado, se acha um lixo, vai procurar pessoas que tratem ele mal como a mãe era tratada. Tem dificuldade nos relacionamentos, tem dificuldade na parte profissional, sabe? E isso já começa lá na própria gestação, nos 2 primeiros anos, quando ele está com envolvimento, inclusive, com a mãe. E continua, o psiquismo vai se reformando. Mas esse período é um período muito crucial. Uma criança que nasce e não recebe o amor, o aconchego, o acolhimento, a proteção, não só a alimentação e cuidado, mas todo aquele envolvimento afetuoso, nos primeiros 2 anos, ele pode gerar, inclusive, psicoses, problemas psicológicos, psiquiátricos, sabe? Não pode não chegar num ponto que não consegue amar, não consegue movimentar essas energias pelo outro, não consegue ter empatia pelos outros, não consegue ter amor próprio, porque ninguém amou ele, a mãe não amou ele, de repente. E aí?
sabe? Então a gente tem que lembrar que quando a gente fala de maternidade, a gente, quando vai ser mãe, tem que pensar muito bem também e abrir o coração para essa missão que é a maternidade. Não é simplesmente engravidar o filho no mundo. A coisa vai muito além disso, né? E lembrando também que quando a gente assume a maternidade, aceita essa missão, a gente está auxiliando aquele espírito que está reencarnando para ele poder evoluir, está dando a oportunidade de voltar para a Terra para poder evoluir. E ao mesmo tempo, a mãe e o pai também estão tendo a oportunidade de se elevar, de se melhorar. Porque acho que não existe uma mãe que realmente cuida do seu filho que não passa a noite sem dormir, que não fica preocupado com a criança, que não busca o melhor pela criança. Acho que não existe, né, uma mãe realmente ali, mãe, que não tenha isso daí. E quando você se torna mãe, muitas vezes você chega naquela situação assim, que você prefere se privar de alguma coisa do que deixar o filho se privar. Você prefere você ficar doente do que ver o filho doente, né? Se fosse possível a gente tirar a dor do filho, pra gente, a gente tiraria. A gente daria a vida, muitas vezes, pelo filho. Então, assim, é uma oportunidade de aprendizado, de tolerância, de amor além dos limites, um amor incondicional, né? E tudo mais, que acho que só quando a gente vivencia mesmo a maternidade e a paternidade, mas principalmente a maternidade, me desculpem os homens, a gente desenvolve essa capacidade. A gente melhora como ser humano. Quando você tem um filho, você tem estimulação a se tornar um ser melhor que antes. A gente se sente assim, a gente quer ser um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor pessoa, né? E quer dar o melhor para os filhos da gente, né? Bom, olha que interessante. O que é ser mãe para o Espiritismo? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos seres espirituais qual a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens e às mulheres na Terra. E eles responderam que é a da mulher. E complementam, porque é ela que educa o homem, é ela que ajuda o homem a se melhorar. E aí eu peguei um texto aqui que eu achei muito interessante. Como eu falei para vocês, nos povos mais primitivos, quando ainda não existia muita evolução nos seres humanos, a gente sabe que os conflitos eram gigantescos, a barbárie era tremenda, né? Era tudo muito tumultuado. Mesmo as mulheres também estavam evoluindo, né? Apesar da maternidade, estava também em evolução. E aí tem esse texto, que acho que é do Chico Xavier, Chico Xavier pelo Espírito Maria Dolores, que chama-se Coração de Mãe. Dizem que quando a Terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida, que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação do ódio que se aferrava, a dissensão à morte, ao desespero e à guerra. Foi quando um mensageiro do céu às criaturas regressou às alturas e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, tudo na terra é luta em conquista da posse. Compadece-te, ó Pai, veneno, flecha e clava, formam no mundo inteiro a humanidade escrava, da descrença, do mal, da impiedade, do crime, sem qualquer esperança que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados e caídos. Nos sarcasmos da morte, que fazer, grande Deus? Nas trevas dessa luta, em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta. Revelou-se que o Pai de infinita bondade pensou por muito tempo e disse comovido: aceito, meu filho, quanto me falas, entendo-te o pedido. Volta ao mundo a servir na tarefa em que avanças. Os que morrem no mal renascerão crianças. A terra evoluirá, ponderou o Senhor. Ninguém alterará minha obra de amor. A fim de desarmar a violência e a cobiça, instalarei no mundo a força da justiça. E para que haja amor, exterminando o orgulho, sem pancada, sem grito, só um pouquinho, sem barulho, enviarei alguém que ame os filhos meus com o meu amor ao bem, na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. Alguém que saiba amar, a servir, a sofrer, cultivando o perdão como simples dever.
Dizem que foi assim que a terra começou a fazer-se jardim. Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens, e conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres dos selvagens, o coração de mãe apareceu. Foi quando a gente começou a desenvolver o amor, sair do instinto para desenvolver o amor, né? E foi quando a humanidade começou a melhorar. Né? Outra coisa que é importante da gente frisar em relação ao espiritismo e à maternidade é que aqueles espíritos que vêm como nossos filhos, eles, na maior parte das vezes, tem algumas exceções, mas a maior parte das vezes, são velhos conhecidos nossos. São velhos laços nossos de outras encarnações. Em algumas vezes, amigos, amados. Outras vezes, pessoas que a gente teve problema, que a gente tem que se ajustar. Tanto que a gente vê filhos que se dão super bem com os pais e pais com os filhos, assim como a gente às vezes vê famílias que têm uma dificuldade tremenda para lidar com seus filhos ali dentro do seio familiar, né? Então, os nossos filhos são sempre velhos conhecidos, ou para o bem ou para o mal. E eles vêm sempre com um propósito para ser nossos filhos. Ou vem pelo amor para poder crescer e nos ajudar e a gente ajudar eles e crescermos juntos, ou vem para os acertos, para a gente transformar o desentendimento em entendimento, o desafeto em afeto. Pensem bem, qual seria a situação mais fácil de aproximar a gente de um inimigo do passado? Trazendo como filho. Você não lembra quem é aquele espírito que está vindo como filho. O filho não lembra quem é você quando nasce. Quando o filho nasce, você bate o olhinho dele, você já se encanta, se maravilha, se apaixona. É um jeito de começar a quebrar aquele desentendimento e transformar em afeto. Né? Então, os filhos que a gente traz na vida já são velhos conhecidos nossos, tá? Então, ser mãe não é uma tarefa simples, porém é edificante, como ensinam os espíritos. A gente tem até na sociedade aquela frase, né? Ser mãe é padecer o paraíso. Não é fácil. A gente às vezes acha que o filho vai crescer e vai ficar tudo tranquilo. E às vezes até fica mais complicado. Porque quando é pequenininho, você pega pelo braço, você leva, você carrega, você ensina. A hora que cresce, fica independente. Aí a gente fica na preocupação das orações. Né? Bom, outra coisa em relação aos filhos. Como eu falei para vocês, quando o filho nasce, tem esse apaixonamento, sei lá, essa paixão que surge no primeiro olhar do filho para os pais, da mãe para o filho, do pai para o filho, né? Existe um tipo de uma paixão mesmo, é um amor enorme. E mesmo quando a mãe biológica não está presente, a criança que nasce, ela precisa de uma figura que substitua a figura materna. Pode ser uma mãe adotiva, pode ser um pai, pode ser uma avó, uma tia, alguém que vai cumprir esse papel materno, que vai fazer o quê? Vai dar afeto, vai dar proteção, vai dar carinho, vai dar educação, vai instruir, vai estar por perto, vai ser o porto seguro. A criança necessita dessa figura, tá? Mesmo que não seja mãe biológica em alguns casos, mas ela precisa ter essa figura por perto. E a criança, quando ela nasce, como eu disse para vocês, tudo aquilo que ela foi no passado é, vamos dizer assim, fica nublado, fica escondido, ela não lembra. É como se ela fosse uma nova pessoa, sem saber de nada, sem nada registrado nela, fosse um disco novo. E aí, nesse período que ela é bem pequena, é a hora da mãe educar, do pai educar, de passar valores, de passar educação, de desenvolver virtudes nessa criança, passar tudo de melhor que for possível, principalmente até os 7 anos. Principalmente até os 7 anos, que é quando a criança é mais receptiva a tudo que os pais ensinam. Lembrando, gente, criança aprende mais com exemplo do que palavras.
Não adianta, por exemplo, você falar para uma criança, não minta. E aí você atende no telefone, eu já fui, já fiz, não fala que eu não tô aqui. E você está mentindo no telefone. A criança vai ver que você está mentindo, ela vai mentir. Então, criança aprende muito mais por exemplo do que por palavras. E a mãe, o pai, eles têm que lembrar disso. Então, não adianta a gente só falar. A gente tem que ser, né? E aí, então, até os 7 anos é a parte mais fácil de você colocar tudo de melhor naquela criança. Dos 7 até os 14, ainda é possível, mas começa a ficar um pouco mais difícil. Mas ainda dá para fazer muita coisa. Agora, quando chega ali a fase dos 13 para os 14 anos, que entra a fase hormonal, que começa naquela parte da adolescência, da puberdade, os instintos, as tendências de tudo que aquele espírito era lá no passado, em outras encarnações, voltam. Por isso que geralmente a gente tem problema com os filhos na adolescência. Às vezes a gente nem dá a impressão que você não conhece mais aquela criatura, que você ensinou que era assim e tal, de repente ela vira. Porque tudo aquilo que ele era antes de reencarnar no passado começa a voltar. Tudo aquilo que ele sentia, o jeito dele ser. Só que se você der uma boa base até lá nos 14 anos, boas instruções, bons exemplos, quando chega nessa idade, ele até pode ter as tendências que vão voltar, mas dentro do psiquismo dele, ele também tem registros positivos, e isso vai balançar ele, e ele vai começar a se melhorar. Agora, se ele não teve esse trabalho feito até por volta dos 14 anos, é muito difícil dele se corrigir depois. Aquilo volta e volta com tudo. Se a pessoa era boa, beleza, mas se ela era difícil, fica mais complicado. Então, qual a tarefa da mãe e do pai? Trabalhar essa criança pequena. Tem até o ditado popular, né? É de novo que se torce pepino. É mais ou menos assim. A gente tem que educar, quanto menor, mais fácil da gente educar eles. A mãe ela tem 3 missões básicas com relação aos filhos. Primeira, ser guia espiritual. Ela tem que tentar desenvolver a espiritualidade da criança, uma noção de Deus, uma noção de fé. Ela tem que ensinar. Parece que não, gente, mas quando a gente começa a rezar com os filhos pequenos, quando você dá exemplo, você vai na igreja, você vai no templo, você vai fazer a caridade, onde for, mas você começa a desenvolver esse olhar com empatia, caridoso, bondoso, você já começa a estimular a espiritualidade da criança, e a mãe tem essa função. Ela tem mais sensibilidade e ela deve fazer essa orientação para a criança. Segundo, a mãe ela deve ser uma educadora compassiva, ou seja, educar com amor, com afeto, com carinho e também com pulso. Porque quem ama, educa. Nem sempre você vai só passar a mão na cabeça, às vezes você também tem que ficar bravo, às vezes você também tem que conversar, ter uma conversa mais dura, né? Chamar atenção. Respeitando sim o livre-arbítrio, a partir de quando eles têm noção do que eles estão fazendo, né? Porque você não vai respeitar o livre-arbítrio de uma criança de 2 anos, de 5 anos, né? Ela nem sabe o que ela está querendo. Mas à medida que vão ficando adultos, né? A gente vai ter que também respeitar essa individualidade. E a mãe e o pai devem ser modelo de virtude, ou seja, devem tentar ser melhores, para serem exemplos para os seus filhos. Quando o filho lembrar de alguma coisa de boa, ter o pai, a mãe como referência, né? Porque isso que vai ficar nas memórias também da gente, é o jeito da gente ensinar e educar os filhos, é tentar ser aquilo que a gente prega. Jesus, ele marcou a história em antes do Cristo, depois do Cristo, porque ele vivenciava o que ele falava. Ele não só falava, ele exemplificava, né? Por isso ele é mestre, não professor. Então, a mulher, ela tem que ter pelo menos essas características, ela deve buscar isso, né? O cuidado afetuoso, a sintonização empática com as necessidades emocionais da criança, a disponibilidade de ouvi-la, de compreendê-la. E a mãe, assim, contribui com o desenvolvimento da autoconfiança, da empatia, das habilidades sociais essenciais.
A figura materna é a âncora emocional, a segurança e a estabilidade necessária para a criança poder explorar o mundo com confiança, construir relacionamentos saudáveis e lidar com os desafios de forma resiliente. Geralmente a gente fala do parto, né? Do nascimento da criança, o parto que passa. Mas vocês sabiam que, na verdade, existe mais de um parto? Existem os partos emocionais. Enquanto a criança é pequenininha, fica só dentro de casa com a mãe, ali com a família, foi o primeiro parto. A hora que a criança começa a sair para a escola, e começar a conviver com outras pessoas, amiguinhos e tudo mais, é um parto para a mãe. Você vê que quando a criança vai para a creche, para a escola, primeiro ela chora, ela esgoela, ela tem medo, ela se sente segura. E a mãe também. Eu trabalhei na creche há muito tempo, muitas vezes a criança entrava chorando por um lado e a mãe saía chorando pelo outro por causa de deixar a criança. É um parto. O filho começa a crescer, vai para uma faculdade, vai para fora, é outro parto. O filho viaja para trabalhar em outra cidade, em outro país, é parto. São difíceis essas separações. E é difícil, às vezes, para a mãe aceitar que está crescendo, que está ficando independente, que tem os seus próprios pensamentos, as suas próprias vontades. Tem pais que, às vezes, tentam se realizar no filho. Queria ser uma coisa, não conseguiu, quer que o filho seja. Mas e se o filho não quer? Vai castrar o filho, vai judiar do filho? A gente tem que respeitar aquilo que o filho também tem, né? De vontade, de vocação. A gente pode até aconselhar, orientar, mas não impor. A gente tem que saber o limite disso, né? E ao mesmo tempo que eu estou falando para vocês, a gente tem que respeitar ele, trabalhar com ele, mas a gente também tem que lidar com as nossas emoções, nem sempre são fáceis. Quantas vezes a mãe e o pai não choram nos cantos também, porque não sabe às vezes o que fazer, como ajudar, como socorrer, como encaminhar, né? Então, a gente passa por muita dificuldade. Que nem eu falei para vocês, hoje a mulher também trabalha fora. Quantas vezes você não queria estar em casa, queria estar cuidando da tua criança, queria poder estar mais presente, às vezes não dá, né? Então, a gente tem que tentar fazer com que aqueles momentos que você tem com a criança sejam especiais, sejam de qualidade. E a gente vê também que às vezes as mães hoje põem a criança na frente da televisão, no celular, computador, e deixa lá para aquilo ser babá deles. E isso não presta. Porque a criança precisa de afeto, precisa de abraço, precisa de olho no olho, né? É ser humano. Nós precisamos, a criança também precisa. Aí depois a gente às vezes tem aqueles jovens assim que se fecham e que vivem no mundinho deles, só no celular, só no videogame e tudo mais, não sabe por quê. A gente instigou às vezes isso. Então a mãe tem que abraçar para o filho se sentir seguro, sim, e para ele poder desenvolver a afetividade dele também, né? E eu achei interessante que eu estava assistindo uma palestra e a palestrante disse uma coisa que eu achei muito interessante, que a mãe, ela tem que fazer todo esse processo com o filho, ele se sente seguro, protegido, amado, orientado, com autoestima boa, para que ele desenvolva, homem ou mulher, desenvolva esse sentimento de maternidade dentro de si. Homem ou mulher. E o que é esse sentimento de mãe dentro de si? É quando você tem um lado seu que é o de mãe, que você se cuida com amor, que você se quer bem, que você se perdoa, que você se acolhe, que você sabe que você merece coisa boa também, que você merece ser feliz. É a tua mãe interior. A gente tem que fazer com que o filho desenvolva essa mãe interior. Porque quando ele desenvolve essa mãe interior, ele vai ser emocionalmente mais feliz e ele vai conseguir também fazer esse cuidado, essa afetividade com o outro, com aquele que ele gosta, com aquele que está na vida dele. Senão a pessoa não consegue também transportar isso para fora. Então é um trabalho que vai internamente e depois vai para o externo, né? Eu achei muito interessante isso. Eu nunca tinha pensado nesse negócio de mãe interior. Mas é interessante, se a gente não se ama, se a gente não desenvolve isso, a gente não tem essa mãe interior. E aí, eu vou ler mais um textinho para vocês que eu acho que é muito interessante. Principalmente quando a gente tem filhos aí chegando na adolescência, né? A gente passa muito por isso. Chama-se Mãe Desnecessária.
A boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo. Várias vezes ouvi um amigo psicanalista essa frase, e ela sempre me soou estranha. Chegou a hora de reprimir de vez um impulso natural materno que quer colocar a cria embaixo da asa, proteger de todos os erros, tristezas e perigos. Uma batalha hercúlea, confesso. Quem de nós nunca tentou fazer o possível, né? Para esconder, para guardar. Quando começo a esmorecer na luta para controlar a minha supermãe, todas nós temos aqui dentro, lembro-me logo da frase, hoje absolutamente clara. Se eu fiz o meu trabalho direito, tem que me tornar desnecessária. Antes que alguma mãe apressada me acuse de desamor, explicarei o que significa isso. Ser desnecessária é não deixar que o amor incondicional de mãe, que sempre existirá, provoque vício e dependência dos filhos, como uma droga a ponto de eles não conseguirem ser autônomos, confiantes e independentes, prontos para traçar o seu rumo, fazer suas escolhas, superar suas frustrações e cometer os próprios erros também. A cada nova fase, uma nova perda e um novo ganho, para os dois lados, mãe e filho. Porque o amor é um processo de libertação permanente e esse vínculo não para de se transformar ao longo da vida, até o dia em que os filhos se tornam adultos e constituem a própria família e começam novamente o ciclo. O que eles precisam ter é certeza que estamos lá, firmes, na concordância ou na divergência, no sucesso ou no fracasso, com o peito aberto para aconchego, abraço apertado, conforto nas horas difíceis. Pai e mãe solidários criam filhos para serem livres. Esse é o maior desafio e a principal missão. Ao aprendermos a ser desnecessários, nos transformamos num porto seguro para quando eles decidem voltar. É fácil? Bom, agora eu vou passar por alguns teminhas relacionados bem rapidamente. Que a gente também vê nessa semana, assim, quando a gente fala do Dia das Mães, né? Antigamente, os casamentos, eles eram para sempre. E teve uma fase que não podia nem ter separação, né? Então, a gente não via quase mãe solteira ou mãe solo. Hoje em dia, a gente vê muito isso. Tanto mães que se separaram dos maridos ou foram abandonadas pelos maridos, assim como aquelas que engravidaram e o cara cai fora, né? Deus, a espiritualidade, tudo acontece por um motivo. Nenhuma criança vem por acaso na terra. Seja como for, aquela mãe deve cumprir o seu papel de maternidade da melhor maneira possível, seja como for. Se foi abandonada pelo pai da criança, se foi uma gravidez não planejada e o cara se mandou, seja o motivo que for, ela deve fazer o melhor que for possível dela fazer. Por quê? Porque a gente sempre ouve falar, né? Mãe solteira, e muitas vezes você não vê pai solteiro. Mas se existe uma mãe solteira, existe um pai por aí que não assumiu também o seu compromisso com a paternidade. E esse homem que não assume, em algum momento ele vai ter que responder à lei divina por não ter cumprido o papel da paternidade. O que não pode é a mãe abandonar seus filhos. Ou a mãe, de repente, escolher uma vida aí de liberdade, de coisas outras que não seja o filho que ela trouxe para o mundo. Né? O filho é missão. E é muito triste quando um filho é abandonado e não é amado. Algumas mães também, às vezes, têm um filho, depois, mais para frente, arrumam um casamento, tem outros filhos e abandonam aquele primeiro. Até para não atrapalhar no seu novo relacionamento. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Esses filhos não vieram para nós por acaso, nada acontece por acaso. Então, a gente tem um compromisso com esse espírito. Independente do que o outro faça, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? E se não fizermos, também vamos responder por isso em algum momento. Em relação ao aborto, hoje em dia existe muita discussão em relação ao aborto, né? Por um aspecto, eu até entendo que as pessoas queiram que libere o aborto para que aquelas pessoas assim de baixa renda não precisem ir atrás de pessoas de fundo de quintal e correr risco de vida e tudo mais. Eu até entendo as pessoas que pensam nesse caso. Mas, de acordo com o Espiritismo, como eu falei para vocês, logo que existe uma concepção, o Espírito já está ali presente.
Como eu disse para vocês, esse espírito que está vindo como filho já é alguém do nosso passado, que está ali pedindo uma nova chance, uma oportunidade. Quando a gente mata o filho, aborta o filho, você está matando uma pessoa, está matando a oportunidade desse espírito vir para crescer. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Porque é um assassinato. E pensem, quando a gente fala de maternidade, de amor, de afeto, amor incondicional, o filho tem, pelo menos tem a expectativa que a mãe o ame. Quando uma mãe provoca um aborto, você já pensou a tristeza daquela criança saber, minha mãe não me quer, minha mãe está me matando? Porque esse espírito vai voltar para a espiritualidade com esse sentimento de ter sido desprezado pela própria mãe. Existe um filme que chama-se Deixe-me Viver, é um filme brasileiro, espírita, que fala justamente desses espíritos que são abortados. Que muitas vezes são abortados várias vezes, depois ficam com medo de voltar e a mãe rejeitar de novo. E alguns começam a ficar com ódio daquela que deveria ser sua mãe, porque não dá a oportunidade dele renascer. Então, a gente tem que pensar nisso com muito carinho. E em relação ao aborto espontâneo, a gente também tem que entender que, às vezes, o espírito precisava só de um contato temporário com o corpo, às vezes não era realmente ainda para nascer, ou a mãe precisava passar por essa situação para aprender alguma lição. Mas o espontâneo não tem problema, vamos dizer assim, está dentro das leis divinas. O problema é o provocado. E quando uma mãe quer muito um filho e não consegue engravidar? O sonho é ser mãe e não consegue engravidar. Por quê? Se a gente sabe, de novo, que nada é por acaso, existe uma causa. E se a causa não estiver nessa encarnação, está em outra encarnação. Eu falei antes aqui, por exemplo, do aborto, das mães que abandonam. Muitas dessas mulheres que não conseguem ter filhos hoje, ou abortaram, ou abandonaram, ou simplesmente desistiram da criança. Muitas vezes aconteceram esse tipo de processo. Ou foram os pais que abandonaram, ou que instigaram o aborto. Aí nessa encarnação, de repente, o sonho é ser mãe. Mas ela vai ter essa dificuldade de engravidar por causa do que cometeu no passado. É a lei de causa e efeito. Mas aí, Deus, na sua misericórdia tão grande, Ele ainda... Hoje, por exemplo, a gente tem outros recursos. Hoje em dia a medicina, por exemplo, ajuda a gente. Mesmo que você não consegue engravidar, tem a gravidez in vitro, a inseminação artificial, tem barriga de aluguel. E a gente ainda tem a opção, que no meu ponto de vista é uma das mais bonitas, que é adotar. Porque já que de repente em algum momento você não quis filhos teus, desprezou, abortou, jogou, abandonou, nessa vez você tem a oportunidade de abraçar um filho que veio por outra barriga e desenvolver o teu amor de mãe. Aquela criança precisa e você precisa aprender esse amor também. E mais, como a gente sabe que nada é por acaso, não é porque vem por outra barriga que aquele espírito não tem nada a ver com você. Mesmo que venha por outra barriga, aquele espírito é um velho conhecido. Então, quando a gente fala da adoção, ela é um ato de amor. E é um jeito da gente aprender a amar além do laço sanguíneo, além do vínculo sanguíneo. Vocês já viram um caso de mulheres, por exemplo, que tentam engravidar e não conseguem, de repente adotam e engravidam? Porque quebrou aquele problema que trouxe, às vezes, de outros lugares ali, né? Então a gente tem que aprender a ser mãe, inclusive dos filhos que não são do nosso ventre. Outro caso que acho que a gente precisa também comentar é que não é bem uma crítica, tá? Mas é uma reflexão. Hoje a gente vê também muitas mulheres, muitos casais que optam por não ter filhos. E muitas vezes têm filhos pets. E tratam esses pets como se fossem gente, fosse ser humano. Né? Nada
contra cuidado do animalzinho, de amar o animalzinho, nada contra. São seres de Deus também. O triste é a gente pegar e dar todo esse amor para um animalzinho e não dar a oportunidade de um espírito voltar à Terra para sua evolução. O triste é a gente saber que a gente tinha a oportunidade de repente trazer essa criança, desenvolver todas essas capacidades na gente e optar por ficar só com um animalzinho. Geralmente porque acha que o mundo está muito ruim, que vai fazer a criança sofrer, ou porque o animalzinho dá menos trabalho, menos responsabilidade, né? Mas a gente sabe que tem fila de espera no plano espiritual para crianças encarnarem. E a gente às vezes não deixa essa oportunidade acontecer. Tem até um texto que acho que o Sérgio é melhor do que eu para lembrar, de que dos inimigos, não é isso? Não é o Sérgio, o textinho lá, não? Em se tratando de inimigos, veja bem o que você faz. Quanto mais inimigos tiver, mais parentes você traz. Exatamente. E muitas vezes a gente tinha a oportunidade de trazer esses filhos para a gente se organizar com eles, para receber afeto, para doar afeto. E a gente às vezes perde essa oportunidade da encarnação. Oi? Também gêmeos. Gêmeos são também geralmente ou por amor ou por ajuste. Mas geralmente tem uma ligação mais forte entre os irmãos gêmeos. E aí também falar sobre a perda dos filhos, porque eu acho que uma das coisas mais doloridas para uma mãe é perder um filho, né? Os pais em si, mas para a mãe eu acho que deve ser muito difícil. Mas lembrar também que antes de serem nossos filhos na carne, são filhos de Deus, são espíritos e a vida continua. E que de repente a missão acabou e ele vai para o lado de lá, mas ele vai continuar vivo e ele vai continuar seguindo a missão. Né? Os espíritos dizem assim: mães, sabei que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossas lembranças lhes embriagam de alegria. Contudo, também vossas dores insensatas os afligem, pois denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, mesmo com saudade e o leve aperto no coração, prossigamos com a nossa vida, cumprindo as nossas tarefas e obrigações, porque o mais leve sinal de perdermos o rumo na nossa existência pela falta que eles nos fazem, representará para eles um fardo a mais de angústia e sofrimento. Lembrando também, como eu disse para vocês, o amor verdadeiro é eterno. E um dia a gente se reencontra. Sempre vai se reencontrar e o amor sempre vai continuar, né? E para encerrar, eu vou falar um pouquinho, prometo que é só um pouquinho, sobre a mãe de todas as mães. Quem adivinha? Nossa Senhora. Maria, né? Vocês sabiam que a Maria de Nazaré, ela é um espírito de alta estirpe, um espírito puro. E quando Jesus veio para reencarnar no planeta Terra, ele reuniu vários dos espíritos puros que existiam ali para escolher um que fosse a mãe dele. E a Maria foi convidada e ela aceitou essa missão. Se para nós sermos mães e pais é uma tarefa difícil para receber, para amar, para orientar, vocês já pensaram a dificuldade que foi ser mãe de Jesus? O amor, o desvelo, a resignação, a fé, a paciência e tudo que ela teve que ter para poder ser mãe de Jesus, trazer Jesus na Terra. Então, olha só, ela aceitou essa missão e a missão dela começou no plano espiritual, quando ela aceita, começa a se preparar para vir. E ela vem à Terra e, segundo os escritos, ela provavelmente teve Jesus entre os 13 e os 16 anos, uma menina, que era muito comum na época, inclusive. E quando o anjo aparece para ela e fala que ela vai receber o Messias, ela, na sua fé tão grande, no seu amor tão grande, ela nem questiona nada. Ela fala só: faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. Eis a serva do Senhor. Quem de nós recebe uma missão e nem questiona nada a Deus?
quem de nós passa por uma dificuldade sem reclamar, sem xingar, sem questionar? Ela simplesmente recebeu e se colocou à disposição. E aí, vocês sabem que quando ela vai apresentar Jesus no templo, tem um profeta, né, um médium, que está na porta do templo e fala para ela que ela ia sofrer muito com aquela criança. Que ela ia sentir como se uma espada estivesse transpassando o coração. E ela leva consigo essa informação. E ela educa Jesus com todo o amor, com toda a sabedoria que ela tinha, porque ela era um espírito muito evoluído. Então ela tentou passar o melhor que ela podia para dar o alicerce, a instrução básica para que Jesus depois viesse a cumprir a missão dele. E aí quando Jesus começa a crescer e começa a se tornar independente, vocês lembram que tem a passagem, por exemplo, dos 12 anos que ele some e vai falar no templo e ela fica desesperada com José procurando ele. Porque era uma mãe que se preocupava também, era uma mãe. Aí vocês imaginam a hora que ele cresce mais e começa a pregar, a fazer curas, e começa a ter gente com inveja, com raiva, com ódio dele. Ele sendo a pessoa que ele era, boa, humilde, simples, amorosa, e ela vê tudo isso e vê ele sofrendo. O que foi para essa mãe, que acompanhava ele muitas vezes de longe, que ficava recebendo notícias de onde ele sabia, porque não tinha WhatsApp, telefone nem nada. Então muitas vezes ela ficava rezando por ele, tendo fé que ele estava bem. Ela entregou ele para Deus, para ele poder cumprir a missão, porque muitas vezes a gente quer lhe proteger, e ela teve que soltar ele porque ele tinha uma missão para cumprir. Teve que ter fé e soltar ele para ele cumprir essa missão. E com certeza, cada vez que ele voltava para casa, era aquela alegria de receber ele em casa. E o medo dele sofrer, e o medo de fazerem o mal para ele. Que eles começaram a arquitetar planos para derrubar ele. Né? Aí vocês imaginam a hora que ele é preso, que ele é torturado, que ele vai carregar a cruz para ser crucificado, e ela acompanha o filho dela naquele sofrimento, sendo um espírito que não merecia nenhum daquele sofrimento. Ele não tinha necessidade de passar por aquilo. Ele estava passando aquilo para exemplificar o amor, o perdão, a fé. E ela acompanha ele até no fim, até no pé da cruz. Com fé. Não se desespera, não reclama para Deus, não perde a sua espiritualização, a sua orientação interior. Mesmo depois que ele morre na cruz, que Jesus entrega ela nas mãos do João, né, para cuidar dela, porque ela já estava mais de idade. João leva ela embora para cuidar dela mais de perto. O que a Maria faz? Ela vai continuar o trabalho de Jesus. Na casa dela, ela recebe os doentes, os órfãos, os andarilhos, e cuida de todos com amor de mãe. Todo aquele amor que ela tinha por Jesus, ela transporta para todos aqueles que vêm procurar ela, com o sentimento materno mais puro que existe. Até que um dia chega a hora dela ir embora para o plano espiritual. E quem vem buscar ela? Jesus. E abraça ela e leva ela. E dizem que quando ele estava levando ela para a espiritualidade, na época estava tendo a perseguição aos cristãos no Circo Romano, ela escuta aquele choro das pessoas no Circo Romano e pede para Jesus passar por lá porque ela queria ajudar. E eles lá chorando para poder ser entregue aos leões, né? Ela fez isso. Ela chega numa das moças que estavam ali presas para ir para o circo e começa a soprar no ouvido dela uma musiquinha de fé. E a moça começa a cantar. E todos eles começam a acompanhar a moça e entram para o circo romano cantando. E são atacados pelos leões e são mortos, trucidados ali, e já vão sendo resgatados numa grande caravana com a Maria para subir para a espiritualidade. E essa Maria não para.
ela chega na espiritualidade, e o que ela vai fazer? Vai abraçar aqueles que estão sofrendo. Um dos primeiros que ela abraça na espiritualidade é Judas, que traiu o próprio filho dela. Ela vai buscar ele no umbral e falar que ela ama ele, que ele merece uma nova oportunidade. E não só ele, mas como todos que pedem a ajuda dela. Não sei se vocês sabem, talvez saibam, mas Maria hoje tem um grupo fraterno na espiritualidade que ele socorre principalmente os suicidas, ou seja, aqueles filhos que perderam o amor à vida, que estão tão decepcionados, tão sofridos, que ela vai lá e acolhe eles, socorre eles com a grande equipe que ela tem e leva para um hospital para amparar. E nós todos aqui começamos hoje, inclusive, né, a palestra com o Sérgio falando dessa nossa mãe Maria, que é mãe de todos nós. Por isso a gente sempre começa as nossas orações com uma Ave Maria também, porque ela sempre está cuidando de nós. Eu não sei se vocês já viram uma imagem também que eu acho muito bonitinha, que é Jesus conversando com São Pedro na porta do céu, é uma charge, né? Ele conversando com São Pedro na porta do céu, e lá no fundo assim tem uma nuvenzinha, e tem uma mulher com um terço gigante que vai até na terra, e as pessoas subindo no terço para ir pro céu. Aí Pedro falou assim, ó, a tua mãe tá me dando trabalho, ela fica ali escondidinha, e dando oportunidade para as pessoas virem pro céu, subindo pelo terço dela. E falou assim, coisas de mamãe. Então, ela é mãe, o amor dela é de mãe, ela ampara, ela abraça, ela acolhe, ela não julga, ela ama. E que essa Maria, né, esse exemplo dela de resignação, de submissão a Deus, de amor, de compaixão, de amparo, possa ser a nossa inspiração ao longo das nossas vidas. Eu falei muito de mãe, mas cabe para todos nós, mães, pais, seja quem for. Ela é uma grande inspiração. E quando a gente estiver necessitado de auxílio, quando a gente estiver em sofrimento, quando a gente precisar de algum socorro, lembrem de Maria. Maria está aí para nos acolher, é a grande mãe. E para terminar, eu trouxe uma musiquinha para ela, tá bom? Deixa eu colocar. Isso funciona, né? Ele é meio lento aqui, vai embaixo. Esse aqui é meu filho. A gente já passa outros também.
a reflexão da noite. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Eu agradeço, sobretudo, a Jesus, a Maria, ao Pai do Céu, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre isso. Foi um tema que me emocionou bastante, até porque a gente é mãe, né? Não tem como não se emocionar. Né? Que Maria, hoje, sobretudo Maria, envolva todos nós nos nossos corações. Boa noite. Agora vamos passar para a segunda parte. A gente permaneça em silêncio aqui. A minha amiga está aqui junto com vocês aqui, continua. Então agora a gente vai passar para a segunda parte, será os passos. Tá? Então, a Eveline falou que Maria envolva todos vocês, que é a nossa mãe, ela é maior. Quando a gente está no pior momento, é a primeira pessoa que a gente chama, pede ajuda. Então vamos rezar uma Ave Maria para a gente encerrar essa primeira parte e iniciar essa segunda parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós,